Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. E hoje eu quero começar falando para você desse livro aqui, Preso com o Estado Islâmico, Peter Daszak, porque ele está aqui comigo e eu tenho a honra de entrevistar ele, que passou um período preso com o Estado Islâmico e que sempre trabalhou com a igreja perseguida. Obrigado por você estar aqui, é uma honra muito grande para nós receber vocês dois aqui. Thank you for the invitation. It's a pleasure and honor for me too. Obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra para mim também. Eu queria começar te perguntando, eu quero falar bastante sobre esse tempo que você ficou preso, né, com o Estado Islâmico, mas eu queria começar perguntando como é que você se envolveu com esse assunto da igreja perseguida, né? In order to answer your questions, I have to go back to the late 70s of the past century when I was a high school student. Para te responder, eu vou ter que voltar um pouquinho até os anos 70, quando eu estava no colegial. I was a newly baptized believer that decided to follow Christ. Eu tinha recém sido batizado, tinha decidido seguir a Cristo. And even though I grew up in a pastor's family, the time when I did this decision was when I was 15. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 15 anos. And my father was a pastor, but he used to work more in the underground church rather than in the official church. Meu pai ele era pastor, mas ele trabalhava mais com a igreja subterrânea do que com a igreja oficial. And both of my parents were involved in doing underground discipleship training school for young people. Os meus pais eles eram envolvidos em discipulado dessa igreja subterrânea para jovens. Which was actually illegal in our country at that time. O que era ilegal no nosso país nesse tempo. And therefore we used to live at that time under constant surveillance. There was 24/7 surveillance of our house. Então eu estava rodeado por isso. Todos os dias da semana, todos os dias dentro da nossa casa. And one day I came home from school and I realized that both of my parents were missing. Um dia eu voltei da escola e eu acabei vendo ali que os meus pais tinham sumido. They were both arrested by secret police at the same time in two different places. Os dois foram presos pela polícia secreta no mesmo tempo em diferentes lugares. And they were interrogated because of the Christian underground work that they were doing. E eles foram interrogados pelo trabalho que eles estavam fazendo com a igreja subterrânea. Later on, when my father was released, e depois quando meu pai foi solto, he saw me that I was kind of scared. E ele viu que eu estava muito assustado. We knew about the persecution that was imminent, but when it came, it was a kind of shock. Eu sabia que a perseguição era iminente, mas quando ela veio foi um choque. So he silently went to his library and brought a book for me. E ele silenciosamente foi para sua biblioteca e me trouxe um livro. And this book was called In God's Underground, written by the Romanian pastor Richard Wurmbrand. E esse livro ele se chama No Subterrâneo de Deus. Ele é de um pastor da Romênia chamado Richard Wurmbrand. Tem em português esse livro? Nós temos em português. A gente a Mais está lançando esse livro, vai lançar acho que em janeiro. Ele deve estar na loja da Mais. Richard Wurmbrand is the founder of the Voice of the Martyrs internationally. O Richard Wurmbrand ele é o fundador da Voz dos Mártires Internacional. But before he became the founder, he spent 14 years in communist prison in Romania. E antes dele ser o fundador da Voz dos Mártires, ele ficou 14 anos preso debaixo do comunismo da Romênia. And nearly 3 years he spent in solitary confinement. E ele passou 3 anos num confinamento solitário na Romênia. He has suffered inhuman torture and beatings. Ele passou por várias torturas, bateram muito nele, né? So when I was reading his book, me as a young Christian, I was deeply encouraged through this book. E quando eu li, um novo cristão, eu fui muito encorajado lendo esse livro. I knew that the Lord would be faithful to those who are faithful to him. Eu sabia que o Senhor seria fiel com quem era fiel a ele. And after finished reading this book, I was not afraid of any persecution anymore. E depois que eu acabei de ler esse livro, eu já não estava mais com medo de nenhum tipo de perseguição. And later on, I shared Christ with my fellow student at the university a few years later. E depois de alguns anos, quando eu comecei a compartilhar sobre Cristo para as pessoas da minha universidade. And when he committed his life to Jesus, I also told him what he could expect as a believer under communist regime, persecution. E quando eles começaram a se converter a Cristo, eu comecei a explicar para eles o que eles poderiam esperar
de um regime comunista, de seguir a Cristo dentro de um regime So I told comunista. him also about Richard Wurmbrand's experience in prison. E eu falei para ele também da história do Richard na prisão. The good thing is he did not get discouraged by that. A boa notícia é que eles não foram desencorajados por isso. And even though we did not expect that, in 1989 our country was freed from the communism. E mesmo quando a gente não esperava isso, em 1989 o país foi livre do comunismo. And I experienced what it meant to be persecuted in our own family. Eu já tinha experiência de como é que era ser perseguido dentro da minha própria família. My first Bible that I received and I could read and write was brought actually secretly into Czechoslovakia by courageous Dutch brothers and sisters. Porque a primeira Bíblia que eu recebi dentro da Tchecoslováquia foi dada a mim por corajosos irmãos holandeses, secretamente. I still have that Bible at home. Eu ainda tenho essa Bíblia na minha casa. And suddenly we were set free, so we felt it a great privilege that now, as we were set free, we can start helping others who are still experiencing persecution. E depois que a gente sentiu essa liberdade, a gente entendeu que a gente agora a gente podia ajudar outras pessoas dentro dessa perseguição. So this friend of mine and fellow student that I brought to Christ, he was the one who asked me one day, Peter, do you still have that book? Inclusive um desses meus amigos que eu trouxe para Cristo, ele perguntou, Peter, você ainda tem esse livro? And so I brought that book and we found there is an address of the German mission of the Voice of the Martyrs. E daí quando eu vi esse livro, eu tinha lá o endereço da Voz dos Mártires na Alemanha. So we contacted them and invited them to our country, and later on they helped us to establish the Voice of the Martyrs in Czechoslovakia. E eu entrei em contato com eles e eles depois disso eles ajudaram a gente, os alemães, a colocar a Voz dos Mártires, a começar a Voz dos Mártires na Tchecoslováquia. This happened in 1992. Isso aconteceu em 1992. And I've been involved with informing about persecution and later on helping the persecuted believers since 1992. Quantos anos você tinha em 1992? When the communism broke down, I was 26 years old. Quando o comunismo acabou, eu tinha 26 anos. So then I was like 29 years old when I started to work helping persecuted Christians. Então eu tinha como 29 anos quando eu comecei a ajudar os cristãos perseguidos. And I have to say that I have always felt it as a great privilege that now when I am free I can help others. Eu preciso dizer que eu me senti privilegiado depois que eu estava livre que eu pudesse ajudar outros. Um parênteses, né? Por que o regime comunista persegue a igreja? Communist ideology is atheism. So a ideologia comunista é do ateísmo. anyone who is kind of talking about God or teaching that there is God is actually was viewed as the enemy of the society. Qualquer pessoa que falasse que existe um Deus ou que ensinasse sobre um Deus, ele era visto como o inimigo da sociedade. And for instance, under communism, it was absolutely impossible, for instance, for Christians to be teachers because all teachers were supposed to educate the children in atheism. Então os cristãos nem poderiam ensiná-lo, porque a ideia era que todas as pessoas fossem ensinadas dentro do ateísmo. Então não dava nem para ser professor. Não dava nem para ser professor, isso. Yeah. Okay. Very good. E qual é a missão, se você pudesse resumir, qual que é a missão da Voz dos Mártires? Yeah, the Voice of the Martyrs is a non-denominational organization. We are not connected to any specific Christian denomination. A Voz dos Mártires não é conectada com nenhuma denominação específica. So we actually help all Christians that are being persecuted because of their faith in Jesus. Basicamente nós ajudamos os nossos irmãos a serem perseguidos por causa da sua fé em Cristo, em Jesus. Okay. Very good. So all over the world, all over the world. Inteiro. Currently, our mission organization that has maybe branches in like 16 different countries helps Christians in 70 plus countries around the world. Hoje nós temos mais de 16 escritórios ao longo do mundo e a gente ajuda mais de 70 países, cristãos perseguidos em mais de 70 países em todo o mundo. Muito bom. E aí você começou a viajar para esses países perseguidos para servir os cristãos. Yeah, after working 10 years as a volunteer for the Czech Voice of the Martyrs, which I'm still doing.
Depois de servir como 10 anos só como voluntário lá na Voz dos Mártires na República Tcheca, o que eu continuo fazendo. I also started to work for our sister organization in the United States with the same name, the Voice of the Martyrs. Eu também comecei a trabalhar com a mesma organização nos Estados Unidos, que tem o mesmo nome, a Voz dos Mártires. And I started to travel to Africa, Middle East, Central Asia to interview and help the persecuted believers. Eu comecei a viajar para a África, para a Ásia Central e ali para o Oriente Médio para começar a entrevistar alguns crentes. And I had the great privilege to meet believers who have not only lost their material things like their houses being burned or cars being destroyed. E eu tive o privilégio de entrevistar cristãos que não só perderam coisas materiais, como perder suas casas ou ter seus carros destruídos. I helped and interviewed those who have lost their beloved ones, family members, brothers, sisters, fathers, parents. Eu também tive o privilégio de conhecer pessoas que perderam seus membros familiares, como irmãos, irmãs, seus pais. And I often, didn't have words, how to express any encouragement for them, so I was just weeping with them. E várias vezes eu não tinha nem palavras para encorajá-los, então o que eu podia fazer era chorar com eles. But I had the greatest privilege in my life to meet people whom I consider heroes of faith. Eu tive o grande privilégio na minha vida de encontrar cristãos que eu considero como heróis da fé. Those who have also lost parts of their own bodies because they didn't want to renounce their faith in Jesus. Inclusive pessoas que perderam parte dos seus próprios corpos porque eles não quiseram renunciar à sua fé em Jesus. For instance, in the Islamic countries where Christians do not want to become Muslims, the Muslims, in order to intimidate them, they follow the orders from the book of Hadith. Em países muçulmanos, eles seguem as ordens de um livro chamado Hadith. Hadith? Hadith is the book of records of statements of Muhammad. O Hadith, que é um livro que tem ali as coisas de Maomé, as leis de Maomé. Então eles seguem, para intimidar os cristãos, eles seguem as leis desse livro do Hadith. It clearly says that those believers, the Muslims should cut off left arm and right leg of them. E nesse livro fala que os cristãos devem ter cortado o seu braço esquerdo e a sua perna direita. And I was sitting in front of those heroes of faith. And whilst interviewing them, I realized they were missing either left arm or right leg or both. E várias vezes, quando eu estava na frente desses heróis da fé, eu vi que eles tinham perdido ou seu braço esquerdo ou sua perna direita, e às vezes até os dois. Even though they had to come through a period of they were very traumatized. Mesmo alguns deles estavam saindo de períodos de um trauma muito grande. I realized that the joy of the Lord became their strength. Eu entendi que a alegria do Senhor se tornou a força deles. And their testimonies encouraged me deeply and also encouraged those listeners when I started to share those testimonies in churches. E esses testemunhos, ele me encorajou a compartilhar o testemunho deles nas igrejas. Então, o seu trabalho era entrevistar, ouvi-los e aí dar voz para eles em diferentes países. Yes, and also when we talk about them, many people ask us, what can we do to help persecuted believers? Sim, contar a história deles, e também quando a gente conta a história deles, muitas pessoas me perguntam, como é que a gente pode ajudá-los? And so we always encourage people at first to pray for the persecuted because that's what they always ask us in the first place. E sim, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é que orar por eles, porque a primeira coisa que eles nos pedem quando a gente pergunta o que eles precisam é a oração. And then people ask us what do they need? And so we ask the people when we interview them, what do you need? And then we bring these needs to those who want to help them. E quando as pessoas perguntam o que eles precisam, nós perguntamos para eles e a gente conecta essas pessoas. So whenever we publish a story about persecuted believers, we want to make sure that we are also helping them. We are not just using their stories, to get funds, for ourselves, but we want to help those persecuted believers. E quando a gente conta a história deles, a gente quer deixar claro que a gente quer ajudar eles com essas histórias. A gente não quer só levantar fundos ou alguma coisa do tipo, mas a gente quer ajudá-los com isso. And when people hear the stories of these heroes of faith, believe me, they do not hesitate to help them. E quando as pessoas escutam as histórias desses heróis da fé, acredite em mim que as pessoas não conseguem não ajudá-los, né? So I may say that we do like three main things, in our mission organization internationally. Our
highest priority is always the families of martyrs and families of prisoners. Nós temos 3 pilares na nossa organização. A primeira delas é ajudar as famílias dos mártires e a família dos prisioneiros. But we do understand the word martyr according to the New Testament Greek. Okay. Porque nós entendemos que mártir vem do grego, do Novo Testamento, né? Because the word martyros means not only a martyr, but also it means a witness. Porque a palavra do grego não é só mártir, não quer dizer só a pessoa que morre, né? Mas também uma testemunha. So we have a lot of living martyrs that we help those who have especially lost parts of their own bodies or lost their beloved ones. We consider them like living martyrs. Porque então, se a gente entender que os mártires são as testemunhas, então a gente considera que essas pessoas que perderam parte dos seus corpos são mártires vivos. And secondly, we visit, interview, and ask what do they need the frontline workers, those who are in the first line and sharing the gospel in their countries. E também a gente entrevista as pessoas que estão ali na linha de frente nesses países. O que eles estão precisando? Quais são suas necessidades? As a mission organization, we are not actually sending out missionaries. We identify the local ones and then we ask them what they need. Como organização missionária, nós não mandamos missionários. A gente encontra missionários locais e a gente pergunta quais que são as necessidades desses missionários. Those people know the language, the culture, everything. So we ask them, what do you need to, what could make your missionary work, evangelistic work in your country more effective? Porque essas pessoas conhecem a língua, conhecem a cultura, então a gente pergunta como é que vocês conseguem, o que vocês precisam para fazer o seu trabalho missionário de evangelismo mais efetivo. Sometimes they need loudspeakers, they need laptops, projectors, maybe they need some transportation vehicles. Às vezes eles precisam de notebooks, eles precisam de projetores, às vezes eles precisam de veículos para transportes. And the third is, we spread out the word of God in printed, audio, electronic form in languages and countries where it is actually illegal. E a terceira coisa é que a gente tenta compartilhar o evangelho, seja de maneira impressa, eletrônica, em países onde são ilegais esse tipo de coisa. É a Bíblia? Eles levam a Bíblia? Bible, either New Testament or the whole Bible. Sometimes it's a children Bible as well. É a Bíblia. Às vezes só o Antigo Testamento, às vezes o Novo, às vezes Bíblias para as crianças. But it is only in countries where it is illegal. Mas somente em países onde é ilegal que eles fazem essa distribuição. Né? Qual é uma das histórias que mais te impactou assim nesse tempo trabalhando, dando voz a esses homens e mulheres? That I interviewed, I mentioned, that I interviewed the heroes of faith who have lost parts of their body. So I'll tell you one of the stories. Como eu mencionei, eu entrevistei pessoas que perderam, heróis da fé que perderam parte dos seus corpos. Então eu vou contar uma dessas histórias. One time I was in northern Nigeria. Uma vez eu estava no norte da Nigéria. I visited the place called Maiduguri, which is, by the way, the birthplace of the Boko Haram Muslim sect. Uma vez eu estava no norte da Nigéria e eu estava num lugar onde é considerado o berço do Boko Haram, de um grupo extremista muçulmano. The lady that I interviewed, her name is Monica. E a moça que eu entrevistei, o nome dela é Mônica. And Monica and her husband, who used to work as a policeman, they were both committed believers. E a Mônica e o seu marido, os dois eram crentes. And one day, I think it was on Thursday, they were riding a motorbike with their Bibles in their bags to the church where they had the Bible study. Um dia eles estavam com suas Bíblias dentro das suas bolsas e eles estavam indo de moto para o estudo bíblico. On the way, they were stopped by these semi-military dressed personnel wearing machine guns and long machetes. Um dia eles foram parados por esses paramilitares que eles estavam usando metralhadoras, eles estavam com metralhadoras e foices. Monica and her husband knew who these people were. A Mônica reconheceu eles, que eles eram do Boko Haram. And when they stopped them, they asked them a very simple question. E quando eles pararam, a Mônica e seu marido, eles fizeram uma pergunta simples. Are you Muslims or Christians? Vocês são muçulmanos ou são cristãos? They answered, we are Christians. E a resposta foi, nós somos cristãos. And then they gave them literally the last chance to save their lives by becoming Muslims. E nesse dia eles deram para eles a última chance deles salvarem a vida deles se tornando muçulmanos.
But they were quite firm in the face and said, no, they could do it easily just by repeating Shahada, which is the Muslim confession of faith. E eles podiam resolver isso de maneira fácil, era só repetir a Shahada, que era, né, para se tornar muçulmano. Shahada is what you hear from the mosque, 5 times per day, basically. A Shahada é o que você escuta numa mesquita 5 vezes por dia, basicamente. Strictly speaking, you could become a Muslim within few seconds. Se você repetir aquilo, você se torna um muçulmano em alguns segundos. But neither Monica nor her husband wanted to become Muslims. Mas a Mônica e o seu marido não queriam se tornar muçulmanos. So they firmly answered, no, we are Christians and we remain Christians. E eles firmemente eles afirmaram, nós somos cristãos e nós vamos continuar cristãos. And what followed is really even hard to imagine. E o que vai acontecer agora é muito difícil o que aconteceu depois é muito difícil de imaginar. At first they took aside Monica's husband. E eles tiraram eles pro lado, eles tiraram eles à parte. And literally in front of her eyes they decapitated him. E literalmente em frente aos olhos de Mônica, eles decapitaram o marido dela. When she saw that she could not help her husband anymore, she started to run away. E quando ela viu que ela não podia mais ajudar seu marido, ela fugiu. But they chased her and eventually grabbed her from behind. E eles perseguiram ela, eles conseguiram pegá-la por trás. And one of the Boko Haram members took his machete and from behind cut her throat like this. E quando eles pegaram a sua faca, seu facão, eles pegaram e cortaram a faca dela por trás, a garganta dela por trás. She lost her conscience, starting to bleed badly. Ela perdeu sua consciência, começou a sangrar demais, né? And fainted. E desmaiou. And when they saw her in the blood laying on the ground, they thought that she was dead. E quando eles viram ela com todo aquele sangue no chão, eles pensaram que ela tinha morrido. And so they threw her body into the sewer that is on the side of the road. E eles pegaram e colocaram o corpo dela numa espécie de valeta que tinha no canto da estrada. About 2.5 hours later, when the police came, and they were just taking the dead bodies and putting them on a truck. E depois, quando a polícia veio, que era só para pegar os corpos e colocar no caminhão. So the police is not very useful in Nigeria. A polícia na Nigéria não tem muita utilidade. Não tem muita utilidade. So they came to Monica and assuming that she was dead, they grabbed her body and wanted to put it on a truck. E eles pensaram que ela estava morta, pegaram o corpo de Mônica para colocar no caminhão. But Monica kind of moved, so they were shocked that she was still alive. A Mônica meio que se mexeu e eles ficaram chocados que ela ainda estava viva. And she could not speak because of the wound. E ela não podia falar por causa do corte. But she used the sign language that she wanted to drink water. E ela usou a língua de sinais para falar que ela queria tomar água. So they gave her to drink the water. Então eles deram a água para ela. But the water went out through the wound. Mas a água começou a sair pelo corte. She was rushed into the hospital. Então eles correram para o hospital. And received the life-saving surgery. E eles tiveram uma cirurgia ali para salvar a vida dela. Later on, when I interviewed her, she said that when she was in the sewer there, kind of open air sewer, that she saw beings dressed in shining white surrounding her. E depois, quando eu entrevistei ela me falou que quando ela estava deitada no meio de todo esse processo, ela viu, valeta, né? Naquela valeta, ela viu pessoas com roupas brilhantes cercando ela. But she had to have the tracheostomy in her throat. Mas nesse momento ela estava com a traqueostomia, né, na garganta. And when I met her, she was dismissed from the hospital. E quando eu encontrei ela tinha acabado de sair do hospital. And at first I thought that she was wearing a necklace. Aí quando eu a vi a primeira vez, eu achei que ela estava com um colar. But later on I realized, because my colleague came who was a physician and he was reviewing and taking out the metal tube from her throat. Mas depois eu entendi quando eu vi que veio um médico e ele tirou a parte de metal, né, da garganta dela. And looking at the X-rays, and trying to find out how we could help her to get her breathing and speaking restored. Depois ele estava olhando o raio-x para entender como é que ele poderia ajudar ela para ela voltar a respirar melhor. And my role was to take photos of him doing that and also interview Monica. E o meu papel nesse momento era tirar fotos e também entrevistar a Mônica. And I can tell you this was the most difficult interview I ever did. Eu posso te dizer que essa foi a mais difícil entrevista que eu fiz. What could I ask the sister who lost her husband in such a horrific way and herself was so badly injured? E como é que eu poderia perguntar alguma coisa para alguém que tinha acabado de perder o seu marido de uma maneira tão horrível e estava tão mal também ali? So I basically asked a very simple question, Monica, how are you doing in the Lord? E eu só fiz uma pergunta básica. Eu falei, Mônica, como é que você está no Senhor?
And whenever she wanted to say something, in order to answer my questions, she had to take a deep breath and close the hole in her tracheostomy so that the air would come through her mouth. E quando ela ia responder alguma das minhas perguntas, ela tinha que colocar o dedo, né, na traqueostomia e tomar ar para que ela pudesse sair um pouco de voz. So I'll try to imitate her voice and tell you what she said. Eu vou tentar imitar a voz dela para te falar o que ela disse. So she took the deep breath, closed the tracheostomy, and then she whispered. Então ela tomou muito ar, fechou a traqueostomia e falou: I focus my eyes on eternity. E ela falou que ela focava os olhos dela na eternidade. And then she did again the same thing, and she continued and she said. E depois ela tomou mais ar e ela continuou e ela disse: I focus my eyes on Jesus. Eu foco os meus olhos em Jesus. And when we had the more relaxed interview, she continued and explained what it means, what she meant by that. E depois ela continuou explicando para mim o que ela queria dizer com isso. She said, you know, I considered myself and my husband to be a very good Christians. E ela falou, sabe, eu considerava que eu e meu marido nós éramos bons cristãos. We were committed believers who were regularly going to Bible studies and share Christ with other people. Nós éramos aqueles cristãos que iam para os estudos, a gente compartilhava sobre Jesus para as outras pessoas. But the Lord showed me there were so many things in my life that were kind of distracting me from serving the Lord Jesus fully. Mas o Senhor me mostrou que tinha muitas coisas na minha vida que estavam me distraindo de servi-lo de uma maneira profunda. I think I wish maybe I will send you her picture so that you could show it as well, and you would realize that Monica was and still is a beautiful Nigerian lady. Depois eu posso te mandar imagens para que você possa ver que a Mônica era uma moça muito bonita, uma nigeriana muito bonita. She was 26 years old when that happened to her. Ela tinha 26 anos quando isso aconteceu com ela. Already having one son. E agora ela tinha um filho. She had one son already. Yeah. Ela já tinha um filho quando isso aconteceu. And you know, she said, I was wasting so much time by just walking around every day and looking for a nice dress that I wanted to buy for myself. Porque eu perdia muito tempo, como passando o dia inteiro olhando para um novo vestido que eu queria comprar para mim. Or both my husband and I, we were saving money hard. We wanted to buy a new car. Ou eu e meu marido, a gente estava ali guardando muito dinheiro de uma maneira muito dura ali, muito difícil para que a gente pudesse comprar um novo carro. We were saving money because our dream was to build a better and bigger house. Ou a gente estava guardando dinheiro porque nosso sonho era construir uma casa melhor e maior. But she said, from now on, I want to serve the Lord Jesus fully. E ela falou, mas agora eu quero servir o Senhor de uma maneira profunda, ou de uma maneira total. And she has been doing this faithfully. She has been helping the Voice of the Martyrs to help other widows who have lost their husband in a similar way. E ela tem sido muito fiel nisso. Agora ela ajuda a Voz dos Mártires a ajudar a outras viúvas que perderam seus maridos da mesma maneira. And her life was under the threat two more times, and we had to relocate her in order to save Monica. Mas a vida dela já teve em perigo outras 2 vezes. A gente teve que realocar a Mônica para salvar a vida dela. We don't want to lose Monica's testimony, lose Monica because of her testimony. A gente não quer perder a Mônica e nem o seu testemunho. And you know, when I met her last time, her throat was completely healed, the tracheostomy closed, so she can now breathe normally. But you would still recognize that she cannot speak normally. It's still kind of whispering voice. Agora, depois que eu encontrei ela a última vez, eu já vi que a traqueostomia já sarou, ela já tirou tudo, mas a gente ainda entende que ela não consegue falar de uma maneira normal, né, igual ela falava antes. I believe the Lord could heal her completely, maybe through medicine or through miracle. Eu acredito que Deus, que o Senhor pode salvá-la, né, ou possa curá-la de uma maneira completa através da medicina ou de remédios. But I think that the Lord wants to keep her like that, like to be the living martyr. Mas eu também acredito que o Senhor queira deixá-la desse jeito para que ela possa ser uma mártir viva. Like continuar. The living witness. Como uma testemunha viva. Uma pergunta. Você está falando para mim que a Mônica era uma cristã que estudava a Bíblia, que compartilhava o Evangelho, e de repente acontece o que nós chamaríamos de uma tragédia como essa, o seu marido é assassinado na sua frente, você é quase assassinada e tal, e a fé dela aumenta. Quando algo ruim acontece com algum crente no Brasil, geralmente ele abandona a fé dele, né? Porque ele acredita que Deus não está com ele, né? Qual é a diferença?
Yeah, actually, you're very right. There are two possibilities how people react to persecution. Existem duas possibilidades de como as pessoas reagem à perseguição. The Lord Jesus, in the parable, in the explanation of the parable about the sower, he tells that those seeds that were planted on a rock, where the layer of the soil was thin, that they grew up quickly, but when the sun comes or persecution comes, they die out. Como na parábola do semeador, Jesus vai explicar que a semente que foi plantada ali no meio das rochas, onde não está muito profundo, ela pode crescer muito rápido, né? A planta vai florescer muito rápido, mas quando vem o sol, quando vem a perseguição, ela morre. But otherwise, we know from New Testament, especially Paul teaches us in the Romans 5th chapter that persecution brings endurance, perseverance brings character. Sufferings produces endurance. Endurance produces character, and character produces hope. Ok. Yeah. Então, Romanos 5:3. Não só isso, mas também nos gloriamos às tribulações, porque sabemos que tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. And I could use even a different verse, for instance, like the verse that I apply even on my situation about the prison. Eu também posso usar diferentes palavras que foram palavras que eu coloquei na minha situação, eu usei para mim mesmo quando eu estava na prisão. The verse is Isaiah 48:10. I will somehow paraphrase it, tell it with my words. Okay. O verso é Isaías 48:10, que eu parafraseei para que nas minhas palavras para que se encaixasse na minha situação. Behold, I have refined and tested you in the furnace of affliction. O 10 diz: Veja, eu refinei você, embora não como prata, e eu provei na fornalha da aflição. Yeah. So, in one sense, the fact that our face is conformed somehow like to the precious metal that has to be purified and tested by fire. Como a nossa fé precisa passar, assim como acontece com os metais, ela precisa ser purificada e testada no fogo. And for instance, we know that the main point of this fire purification process for metals is obvious: to get rid of everything that is not genuine. Você sabe que o ponto principal dessa questão da purificação pelo fogo é que tire tudo que não é genuíno, tudo que não é de metal. And it is wonderfully mentioned also in Malachi 3:3. Também isso a gente pode ver em Malaquias 3:3. When the Lord says that he will sit down like the silver purifier. Que o Senhor vai sentar como purificador de prata. And he will purify the sons of Levi. Que ele vai purificar os filhos de Levi. And again, in this purification process for silver, it's very interesting. E você sabe que a purificação desse processo da prata é muito interessante. When you do purify the silver, you have to be very careful not to leave the silver too long time in the fire. Porque você tem que tomar muito cuidado para você não deixar a prata muito tempo no fogo. Otherwise, everything will get spoiled, oxidized and burnt. Ou porque senão ela vai oxidar e vai queimar. And one time, someone asked the real purifier of silver, "How do you know that the time is enough that the silver has been purified already?" E uma vez alguém perguntou para alguém que fazia essa purificação, para uma pessoa que faz essa purificação da prata, e perguntou para ele: como é que você sabe que já está pronto, que é o suficiente esse tempo que a prata ficou no fogo? É a hora de tirar. And he smiled and he said, "That's the easiest part of it." E ele sorriu e falou: essa é a parte mais fácil. Once I start to see my face being reflected at the surface of the silver, I know that's the time. Que quando eu começo a ver a minha face, o meu rosto refletindo ali na prata, eu sei que aquele ali é o tempo. According to 1 Corinthians 10:13, em 1 Coríntios 10:13, that the Lord He knows what we can bear, and He will never test us beyond our strength. Fala que o Senhor sabe quanto que a gente pode suportar e que Ele nunca vai nos testar além das nossas forças. But He promised to give us strength to go through this test victoriously. Mas Ele nos prometeu a nos dar força para que a gente possa passar através desse teste de uma maneira vitoriosa. Or you can also open 1 Peter 4:1. Você também pode ler em 1 Pedro 4:1. Peter says that who suffered in the flesh ceased from sin. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado.
Aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. But this is just to document that persecution in most Christian lives rather brings deepening of their faith than they would just fall away. They are deepening. They are not falling away. They are deepening their faith through persecution. Então, isso aqui só está reafirmando que a perseguição aprofunda a fé da pessoa, não faz ela Exatamente. ela desistir, né? Yeah. But I would say that there is little more meaning in persecution than just get rid of our sins. There's a lot more in it. Mas só estou falando isso porque tem muito mais coisa além do que a gente deixar o nosso pecado dentro da perseguição. Okay. E aí eu queria entrar então quando esse dia da perseguição chegou para você, né? Como é que aconteceu a prisão, né? Que até está relatado nesse livro, Preso com o Estado Islâmico. You know, my imprisonment happened in December 2015. A minha prisão aconteceu em dezembro de 2015. At that time, I was overseeing like maybe 200 different projects in 27 African countries. Nesse tempo eu já tinha feito mais de 200 projetos em mais de 27 países na África. And after I heard from the Sudanese brothers whom I met in Ethiopia about the persecution in Sudan, I decided to visit Khartoum for 4 days. Depois de encontrar com alguns irmãos lá na Etiópia e ter escutado a respeito da perseguição lá no Sudão, eu resolvi ir para Khartoum e passar 4 dias lá com eles. They told me about one Muslim background believer student who was almost killed, but he was seriously burned because he was a son of sheikh and he became a Christian, right? So they wanted to get rid of him by killing him. E eles me contaram de um rapaz que ele tinha um background muçulmano, ele era filho de uma pessoa importante lá dentro e que ele tinha se tornado crente e as pessoas estavam perseguindo ele. And the secret police threw a firebomb at him and he was burned on his face, on his chest and on his hands. E ele estava muito queimado, que a polícia secreta tinha conseguido atingi-lo com uma bomba e ele tinha queimado as mãos, o corpo, seu rosto. And one of the things how the Voice of the Martyrs is helping the persecuted believers is sometimes providing the medical care or paying for the medical care for them that they need. E uma das coisas que a Voz dos Mártires faz é que pessoas como essa que sofreram esse tipo de coisa, que a gente possa prover tratamento médico para eles e com as suas necessidades. So I wanted to interview him and I also brought some finances with me, some money for his surgery that he needed. Que eu queria entrevistá-lo, mas eu também trouxe comigo alguns dinheiro, né, para que ele pudesse pagar a sua cirurgia e as coisas que ele precisasse. I also saw some pictures of completely destroyed church buildings in Khartoum, and this brought me to Sudan to document this. Eu também tinha visto algumas igrejas que tinham sido completamente destruídas lá em Khartoum. Isso também me fez com que eu fosse lá para documentar essa situação. And so I carefully prepared that trip, and I decided to visit Sudan to document persecution cases there. Então, de uma maneira muito cuidadosa, eu acabei organizando essa viagem para que eu pudesse ver essa situação e documentar tudo o que estava acontecendo lá. And during the 4 days, I managed to meet with those people that I planned to. Some of them didn't answer. Some of them maybe were afraid to meet with me, but I met enough people to document persecution. E durante esses 4 dias eu encontrei muita gente. Alguns deles tinham medo de falar, alguns deles não me responderam, mas eu encontrei as pessoas que eu queria, pessoas suficientes para eu documentar a situação ali. And after 4 days, early in the morning, I was just driving with a taxi to the airport to leave the country. E depois de 4 dias, de manhã eu estava indo para o aeroporto já para deixar o país. And when I was already holding boarding passes for my flights home, I got arrested by secret police. E depois que eu já estava segurando até meu ticket, a minha passagem, né, de embarque, eu fui parado pela polícia. I missed my flight. I was brought, to secret police headquarters and being interrogated for 24 hours. E eu perdi meu voo e eu fui levado pela polícia secreta até a base deles para que eu fosse interrogado. Isso durou 24 horas. I was imprisoned, and after 4 months of interrogation, I was brought before the judge. E eu fiquei preso. Depois de 4 meses, eu fui levado 4 meses eu fui levado para o julgamento. And for the first time, I heard, what my crime was.
E foi a primeira vez, depois de 4 meses, que eu ouvi o que meu crime tinha, qual que tinha sido o crime que eu tinha sido I was preso. being accused of 7 different articles, and 2 of them had a death penalty. E eu tinha sido acusado em 7 artigos e 2 deles a pena era a pena de morte. So I heard, through the interpreter, death penalty. E foi a primeira vez que eu ouvi do intérprete a pena de morte. After these 4 months, then I was brought before the prosecutors, and another 4 months being prosecuted by them. Depois de 4 meses eu conheci meus promotores, a acusação, e depois eu passei mais alguns meses sendo acusado por eles. So then, 4 months of interrogation, 4 months prosecution, and after these 8 months, eventually I was brought before the court. Aí eu passei os meus 4 meses sendo interrogado, depois 4 meses sendo acusado, e depois de 8 meses que me levaram para a corte, né, para julgamento. And the court case was very long. It took actually 6 months. E ali no julgamento foi bem longo o processo, durou 6 meses. And at the end of these 6 months, I heard my sentence. E depois desses 6 meses eu ouvi minha sentença. It was not a death penalty. Não foi a pena de morte. But it was a life imprisonment. Mas foi uma prisão perpétua, uma prisão para a vida. And 2 my Sudanese brothers were sentenced to 12 years in prison. E os meus 2 irmãos sudaneses que tinham sido presos também, a sentença deles foi 20 anos na prisão. But the Lord was in control throughout the whole time. Mas o Senhor estava no controle durante todo esse tempo. I was released within a month, 1 month it took, and I was released, and they told me that President signed the presidential pardon. Depois de 1 mês, eu fui solto porque eu ouvi que o presidente tinha dado seu perdão, o presidente do Sudão tinha dado seu perdão. And my 2 Sudanese brothers were released 3 months later. E os meus 2 irmãos sudaneses eles foram soltos 2 meses depois. So that is the timeline of my time, but we can perhaps dig a little bit into some of the experiences that I learned from this time in prison. Essa é a timeline do que aconteceu, um resumo, mas a gente pode entrar de maneira mais profunda em alguns pontos do que aconteceu na prisão. Sim. E nesses primeiros, eu estava vendo você falar que nesses primeiros 4 meses você ficou numa prisão mais radical, que foi mais difícil, né? Yeah, for the first 2 months, I was imprisoned with 6 members of ISIS. Nos primeiros 2 meses eu fiquei numa cela com 6 membros do Estado Islâmico. All these 6 were young men at the age of my own children. Todos esses seis homens, eles tinham a idade do meu próprio filho. You might be surprised, they were highly educated people. E eu fiquei surpreso porque eles eram muito bem educados. All of them had university diplomas, not only from African universities, but also from European universities. E todos eles tinham diplomas universitários, não só da África, mas também da Europa. They were literally doctors, pharmacists, engineers, IT specialists. Eles eram literalmente engenheiros, doutores, farmacêuticos. Of course, some of them are radical imams. Sorry? Some of them were radical imams. Alguns deles eles eram imãs, né? São radicais. And they were not only from Sudan, they were from Libya, Egypt, Pakistan, Yemen, and other Muslim countries. Eles não eram só do Sudão, eles eram da Líbia, do Paquistão, Yemen. Yemen. And just to give you an example, there was a young Libyan guy who used to be a personal bodyguard of Osama bin Laden. E um desses só para dar um exemplo, um desses jovens, ele era um guarda-costas pessoal do Osama bin Laden. Do Osama bin Laden. Yeah, he was sent by his father at the age of 12 already to be the bodyguard of Osama. Ele foi mandado pelo seu próprio pai quando ele tinha 12 anos para ser um dos guardiões, do guarda-costas do Osama. Of course, he was like a hero for them. Claro que ele era um tipo de herói para eles. And all the ISIS members used to call him a man of sword. E todos os outros membros ali do Estado Islâmico chamavam ele de o homem da espada. And I thought it was because he was bodyguard of Osama. That's why he was man of sword. E eu achava que esse nome que deram para ele era porque ele era guarda-costas do Osama, por isso que chamavam ele de homem da espada. Only when he was sent from our cell to the neighboring cell, I found out the true reason for this title, man of sword. E só quando tiraram ele da nossa cela e mandaram para outra que eu entendi a real razão de chamarem ele de homem da espada. I was told by the other ISIS members that he was one of the people who beheaded the 20 Coptic, Egyptian, and 1 African Christians on the Libyan shore in the beginning of February 2015. E eu entendi depois com os outros parceiros dele ali, né, que ele era uma das pessoas que estavam que mataram aqueles 20 cristãos na costa da Líbia.
Born in Libya? Libya. Na costa da Líbia, em 2015, em fevereiro de 2015. Mataram aqueles 20 ficou coptas. Famoso, né? Dos 20 de laranja. Isso, todos praia, ajoelhados né? na praia. Ele era um desses homens que estavam ali ajoelhados, que estavam cortando o pescoço deles. In one sense, I could say he still had the human blood on his hands. E ele ainda tinha sangue humano nas mãos, né? A few months later, he shares the cell with me. E depois, alguns meses depois, ele compartilhou a cela dele comigo. He was threatening me as well. Claro que ele estava me ameaçando também. At one time, he took out a fishing string, that he had secretly hidden in his pocket, and he was showing how to kill a human being from behind with tightening this fishing string around him. Um dia, inclusive, ele tirou uma linha de pesca que ele tinha no bolso, que ele tinha escondido, e ele, para me mostrar como é que ele poderia matar alguém, colocando aquilo ali esticando aquela linha no pescoço, né? So these ISIS guys, at first they started to limit my freedom of movement in the cell. E essas pessoas do Estado Islâmico, eles começaram a limitar o meu movimento dentro da cela, meu espaço. I was not supposed to speak if I was not asked. Eu não poderia nem falar, eu não podia nem falar se eu não fosse perguntado. But quite soon after that, they started to ridicule me with calling me a filthy pig or filthy rat, bad names. E eles começaram, inclusive, a depois me ridicularizar, me chamando de nomes ruins, de porco, de imundo, de coisas assim. And then they started to beat me and torture me. E eles começaram a me bater também, me torturar. It started with slapping fist to face. Eles começaram a me dar tapas, me dar socos no rosto. Then kicking me with their legs when I was on the ground. E quando eu estava no chão, eles começaram a me chutar com suas pernas. Then he used the wooden stick, to beat me with that. Eles também usavam pedaço de madeira para me bater também. At the same time, I was their midst, and I was praying. I was at the bottom of my physical as well as emotional strength. Nesse tempo comecei a orar muito, porque eu já estava no limite da minha força física e na minha força mental. Because of the stress and the poor food, I lost 25 kilos in the first 3 months. Por causa desse estresse todo, eu perdi 25 quilos nos primeiros 3 meses. And because of some internal bleeding in my GIT tract, I lost also almost half of my blood through internal bleeding. E por causa da hemorragia, eu perdi, por causa de tudo isso que estava acontecendo, eu perdi quase metade do meu sangue por causa de hemorragia interna. And so I have somehow experienced, and I can say or repeat the verse from Apostle Paul from 2 Corinthians 12:10. E por causa da experiência, eu posso repetir o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12:10. He says, 12:10. When I am weak, then I'm strong. Que ele falava que quando ele era fraco, assim, quando ele estava fraco, daí ele estava forte. I was absolutely weak, I could not even remember the verses that I memorized because of my anemia, the verses that I memorized earlier when I was young. E eu não conseguia nem lembrar dos versos que eu tinha decorado por causa da minha anemia. Eu esqueci até os versos que eu sabia decorar desde quando eu era jovem. But I was praying and asking the Lord to give me the right words whenever they will ask me about my faith, to share the gospel with them through the right words. E eu orava para que Deus me desse a força e as palavras corretas para que quando eles perguntassem sobre a minha fé, eu tivesse as palavras certas para compartilhar. And I can tell you that I was absolutely weak, but the strength of the Lord could do that through me. E eu posso te falar que eu estava completamente fraco, mas a força do Senhor fez isso por mim. The Lord allowed me not only to witness, share the gospel with words with these ISIS people. O Senhor não só me permitiu compartilhar o evangelho com palavras para essas pessoas do Estado Islâmico, but also through my attitudes. Mas também com as minhas atitudes. The Lord Jesus said, if someone strikes you on the left cheek, offer him the right as well. Jesus disse que se alguém te acertasse, né, no lado da face, na sua bochecha, você desse a outra. I can tell you that's not my normal nature. Eu posso falar que não é a minha natureza normal. When I was, at school, I was always trying to defend myself, even though I was not always right. Porque quando eu estava, por exemplo, na escola, eu sempre fui me defender, mesmo quando eu não estava certo. But in this point, when I was being beaten, often in the face by these ISIS people, the Lord, I always tell, it was not me, it was the Lord in me who could turn the other cheek to them.
Então eu posso dizer que nesse tempo, quando eles me batiam de um lado do rosto, não era eu, era o Senhor que me fazia entregar outra face para eles. But the fact that I never retaliated, it actually made these ISIS guys even angry, and they kept inventing new ways how they could torture me or beat me. E o fato de eu não ter tipo retaliação, não revidar, fez com que eles ficassem cada vez mais com raiva e que eles achassem outras formas de me torturar, de me bater. One day they came with the idea that they will torture me with so-called waterboarding. Uma vez eles tiveram até a ideia de me torturar do que chamam de seria uma prancha de água ou alguma coisa assim, uma tortura com água. During waterboarding they lay the person on the floor, cover the mouth with a cloth and start pouring water on the cloth. Você sabe que essa tortura, eles colocam a pessoa no chão, eles cobrem a boca dela com um pano e eles começam a jogar água em cima daquele pano para que ela não possa respirar. So now the most important thing, when everything was ready, for the waterboarding, the Lord intervened in the last minute. Mas o mais importante é que quando estava tudo pronto, já tinham preparado tudo para fazer essa tortura, o Senhor interviu, né, no momento exato. One of the guards listened that something was going wrong in our cell. Um dos guardas, ele ouviu que tinha alguma coisa acontecendo errado dentro da cela. Opened the cell and ordered me to take all my stuff and leave the cell. E ele abriu a cela e falou para eu pegar todas as minhas coisas e deixar a cela. I had the feeling like Daniel must have had, when he was taken out from the lion's den. E eu me senti como Daniel quando ele foi tirado da cova dos leões. The only difference was that the Lord kept the mouths of the lions shut, but their mouths were widely open from the shock that I was taken out from their midst. Mas ao contrário do que aconteceu com Daniel, que o Senhor fechou a boca dos leões, eles estavam com a boca bem aberta, chocados do que estava acontecendo, o Senhor me tirando da cela. And I was put in solitary confinement instead. Mas eu fui colocado num confinamento solitário. But solitary confinement, everybody knew, including the ISIS people, that was a punishment. Porque a solitária, todo mundo sabia que aquilo era uma punição, inclusive o pessoal do Estado Islâmico. And the first, night when I was in solitary confinement, they were also torturing. The guards were torturing me through blowing the freezing air into my cell the whole night. E a primeira noite que eu passei na solitária, os guardas me torturaram colocando vento gelado, ar frio, né, para dentro da cela. But I have experienced, a miraculous presence of the Lord. E eu experimentei uma presença miraculosa do Senhor. First of all, solitary confinement was not hard for me anyhow. Eu quero falar que também a solitária não foi para mim difícil de maneira nenhuma. When I travel, I always like to have a single room. I like to stay alone with the Lord. Todas as minhas viagens eu tinha um quarto sozinho, então eu gostava de ficar sozinho com o Senhor. And I have experienced a kind of, I could say, supernatural presence of the Lord in the solitary confinement. E eu experimentei uma presença sobrenatural do Senhor nesse confinamento solitário. It was like a kind of, if you are in a freezing weather. I know it's difficult for you Brazilians to really understand that, but imagine that you're in a freezing temperature. And someone comes from behind and just puts a pre-warmed heavy coat from you on behind. Eu sei que para vocês brasileiros é difícil de entender essa questão de congelamento, mas imagina que você está num lugar muito congelante e alguém vem por trás de você e coloca uma roupa, um cobertor quente. But I can say that in the first 4 months, my prayers in prison, which deepened a lot, they were still very selfish. Eu posso falar para vocês que a minha oração nos primeiros 4 meses na prisão foi muito egoísta. I was praying basically for my release, soon release, and to be back to my family. Porque eu orava só para minha soltura, para eu ser solto e voltar para minha família. But after 4 months I was not released. I was just transferred to the prison where the conditions were even worse than in the first one. Mas depois de 4 meses eu não fui solto e eu só fui transferido de prisão, onde era inclusive as condições piores do que a primeira. But one day the Lord has opened my spiritual eyes. Mas um dia o Senhor abriu meus olhos espirituais. I was in the cell that is maybe 25 square meters, and sometimes we are 50 plus people. Nesse tempo eu estava numa cela de 24 metros quadrados com mais de 50 pessoas. No toilet inside. We were just allowed twice a day to go to the toilet. Sem banheiro dentro, que a gente só era permitido 2 vezes por dia ir pro banheiro. No place to sleep. Não tinha lugar para dormir. And one day, when we were around maybe like approaching 40, they brought 12 more prisoners into our cell. Um dia a gente já tinha
quase 40 pessoas ali dentro, eles trouxeram mais 12 pessoas para dentro da cela. Everybody was angry, even though these people, it was not their fault. It was the fault of the guards. Todo mundo tava com muita raiva ali dentro, porque mesmo para essas pessoas não era culpa delas, né? Mas era culpa dos guardas que colocaram elas lá dentro. These 12 were Eritrean refugees. Maybe they were teenagers. Only 2 of them were older than 20 years. Most of them were 14 to 18 years old. Esses 12 eles eram refugiados da Eritreia e eles tinham uma idade entre 14 e 20 anos. They were caught on the Sudanese-Libyan border when they tried to cross the border illegally. Sudanese-Libyan border, they stopped them on the border. Eles foram pegos quando eles estavam tentando cruzar de maneira ilegal a fronteira da Líbia com o Sudão. They were sitting there in one corner. I was in the opposite corner when the Holy Spirit clearly spoke to me. Eles estavam sentados num canto da cela, eu estava no outro, quando o Espírito Santo claramente falou comigo. I felt strong inside me, the voice of the Holy Spirit telling me, go, sit beside them and share the gospel with them. E eu senti muito forte no meu espírito, vai, fale, sente perto deles e fale a respeito do evangelho. So I went through the crowd, through all stepping on the bodies, to their corner. E eu atravessei ele tentando achar espaço, pisando em cima de algumas pessoas ali para chegar até o canto que eles estavam. And they gladly listened to me because maybe they viewed me as their future help in Europe somewhere and sometimes. Eles estavam felizes de me ouvir, talvez porque eles estavam vendo em mim uma oportunidade de tirar eles porque eu era europeu de algum jeito. But I shared my testimony and shared the gospel with them openly. Mas eu compartilhei o evangelho com eles de maneira aberta, eu compartilhei meu testemunho com eles. 2 of them spoke very good English, so they served as interpreters. 2 deles falavam inglês muito bem, então eles serviram de intérprete. I saw them that they were touched by the gospel, so I asked them, do you want to commit your lives to Jesus? E eu vi que eles estavam sendo tocados pelo evangelho, então eu falei para eles, vocês querem entregar a sua vida para Jesus? And they agreed, so they all 12 of them prayed with me that night. Wow. E eles e eles aceitaram e os 12 oraram comigo naquela noite. We could not sleep, there was no space, but we rejoiced the whole night talking about their new salvation in the Lord Jesus. A gente não tinha espaço para dormir, mas a gente levou a noite inteira falando da salvação que agora eles tinham através de Jesus. In the morning, they were called by names and they were transferred to different prisons and I couldn't see them anymore. De manhã eles foram chamados pelos seus nomes, eles foram transferidos para outra prisão, eu nunca mais os vi. So my spiritual eyes were suddenly open. Então, os meus olhos espirituais foram abertos. I understood that I had to be in prison 4 months and exactly 1 day in order that these people would hear the gospel. E eu sabia que eu tinha passado 4 meses na prisão e exatamente um dia para que essas pessoas conhecessem o evangelho. So I put like on a scale, what are my 4 months or what would be even 4 years being in prison compared to eternity that these people could spend with Jesus. E eu comecei a colocar na balança o que são os meus 4 meses, ou até mesmo se eu tivesse ali 4 anos, colocasse na balança com a vida eterna que essas pessoas teriam em Jesus. So after that, I completely changed my attitude to the time that I was in prison. E depois disso eu comecei a mudar completamente a minha atitude no tempo que eu ficasse na prisão. I started boldly to share the gospel even with the fellow Muslim prisoners that were with me in the same cell. E eu comecei a sempre compartilhar o evangelho, inclusive com os muçulmanos quando eles estavam comigo na mesma cela. Of course, this is illegal to do it outside of prison, so more even to do it in prison. Então você consegue imaginar que isso já era ilegal fora da prisão, então é mais ilegal ainda dentro da prisão. But I didn't care. I was already facing death penalty, wasn't I? Mas eu também não estava importando muito, porque eu já estava enfrentando a pena de morte ali dentro. And so I shared the gospel with many people, but after 1 week I was put in solitary confinement again. Mas como punição, depois de 1 semana eles me colocaram na solitária de novo. In one sense I was happier because I didn't have to fight, for the little piece of moldy bread and to get some hard-boiled beans, that was the only food that we had in prison. Boiled beans and moldy bread. Mas de certa forma eu estava feliz que eu não precisava mais ficar brigando por um pedaço de pão ou por algum feijão cozido ali, que era a única coisa que a gente tinha dentro da prisão. I was selfish in one sense again because I had one cell just for me. Eu estava um pouco sendo egoísta novamente porque eu tinha uma cela só para mim. And I was so rejoicing in the Lord, but my joy
grew stronger in 5 days, much more, because I received the most precious gift in my life. Eu já estava me alegrando no Senhor, mas depois de 5 dias a minha alegria se tornou ainda maior porque eu recebi o maior presente que eu já recebi na vida. Imagine I was 5 months without a Bible. Imagina que eu já estava 5 meses sem a Bíblia. And I was so hungry after the Word of God. Eu estava muito faminto pela palavra de Deus. So when the consular officer from the Czech embassy came and brought me the Bible, I was really excited. Porque quando o cônsul da República Tcheca chegou e me trouxe a Bíblia. And so I started to read, and I was so hungry that I read from Genesis to Revelation, the whole Bible within 3 weeks. Eu estava tão animado quando eu recebi a Bíblia que eu li de Gênesis a Apocalipse em 3 semanas. And I was just literally reading from the dawn to dusk when there was enough light coming to my cell. Eu estava literalmente indo do amanhecer até a noite quando o sol vinha para minha cela. And I was so amazed, how the Holy Spirit spoke to me through the Word of God. E eu estava maravilhado como o Espírito Santo estava falando comigo através da palavra de Deus. And so I started to secretly make some notes of these wonderful discoveries from the Scripture. E eu comecei a secretamente fazer algumas anotações dessas maravilhosas descobertas da palavra. And I was wondering, why, Lord, why do I have this privilege to receive so much? Essas são as anotações. Yeah. These are the notes. Yes, so much. I was amazed that I have such a privilege to have these wonderful discoveries from the Word of God. E eu estava maravilhado que como é que eu estava tendo o privilégio de receber essas descobertas da palavra de Deus. But let me tell you now what the Lord's plan was. Mas deixa eu te falar qual que eram os planos do Senhor. Which wonderfully shows the sovereignty of our Lord Jesus. Ele gostaria de me mostrar a soberania do Senhor. I was able to have the Bible for 3 months in this second solitary confinement. E eu fui capaz de ficar com a Bíblia durante 3 meses nessa segunda ida para solitário. And after these 3 months, which was 5 plus 3, 8 months, our court case started. E depois desses mais 3 meses, meu julgamento começou. And we had to be transferred to different prison once we were already prosecuted at the court. E depois eu fui transferido para outra prisão quando eu comecei a realmente ser julgado pela corte. And we were transferred to the huge prison in the middle of desert. E eu fui transferido para uma grande prisão no meio do deserto. Al-Huda is the name. It's about 2 hours drive to the desert from Khartoum. O nome é Al-Huda. Ele é 2 horas de carro, né, a partir da cidade de Khartoum. I lost the privacy of my solitary confinement because I was put into the cell with 100 other prisoners. E eu perdi a minha privacidade da solitária, que eu fui colocado numa cela com mais de 100 outros prisioneiros. The whole prison could accommodate up to 10,000 prisoners. Toda a prisão ela acomodava mais de 10.000 prisioneiros. So I was kind of depressed by that because new prison, in this huge prison cell there was fighting each night, sometimes people injured or even killed. Eu estava um pouco depressivo com essa mudança porque era uma prisão muito grande e as pessoas brigavam toda hora e algumas pessoas eram até mortas. But this prison was unique in one sense. Mas essa prisão era única de certa forma, For the first time, this prison allowed even to the Muslim prisoners to leave their cells 5 times per day and to go to the mosque inside the prison. Porque essa prisão ela permitia que os muçulmanos saíssem 5 vezes por dia das suas celas e fossem fazer as orações, né, fora ali da. Every section, like 400 people, had their own mosque. Toda a seção que tinham 400 pessoas, a cada 4 celas eles tinham sua própria mesquita. But there were also non-Muslim prisoners. E também tinham muçulmanos que não prisioneiros que não eram muçulmanos. Like Christians from southern Sudan. Como cristãos do Sudão do Sul. So for those non-Muslim prisoners, the prison authorities have established they emptied one of the cells and made it to a small chapel. E para esses prisioneiros que não eram muçulmanos, os guardas da prisão eles deixaram uma sala vazia para que pudesse ser uma espécie de capela. So on the first day when I was there, some brothers came from the prison chapel and they came to invite us to the chapel. E no primeiro dia que eu estava lá, alguns desses irmãos eles chegaram até minha cela e nos convidaram para que a gente fosse nessa capela. I was standing in the front with the 2 Sudanese pastors and we were welcomed by them. Eu estava ali agora de pé contra os 2 irmãos sudaneses. Eu fui muito
bem recepcionado por eles. It was like in the book of Acts. They asked, brothers, if you have any words of encouragement, please tell us. E eles falaram pra gente, como no livro de Atos, irmãos, se vocês têm alguma palavra de encorajamento agora, por favor, nos diga, nos fale para My nós. 2 Sudanese friends, they knew I had the Bible for 3 months. They pointed at me, you had the Bible, you preach first. E os meus 2 irmãos sudaneses, eles sabiam que eu tive a Bíblia durante esses 3 meses, eles apontaram para mim e falaram, você tinha uma Bíblia, então você prega primeiro. So then I understood, why the Lord had given me this previously already. E aí eu entendi o porquê que o Senhor tinha me dado isso aqui de maneira prévia. In this chapel normally they would have twice a week the service on Fridays and Sundays. Nessas capelas a gente tinha 2 vezes por semana os serviços, na sexta e no domingo. But when they had 3 more people who could preach, they decided to meet 5 times per week. Mas como tinham mais agora 3 pregadores, então eles decidiram por fazer agora 5 vezes por semana os cultos. So a reunião. I could preach once a week, sometimes twice a week. E eu podia então pregar uma vez por semana, algumas vezes 2. But we were preaching to absolutely hopeless, desperate and forgotten people. Mas a gente estava pregando ali para pessoas absolutamente desesperadas, esquecidas. They have lost all their hopes in this world and especially in the Sudanese judicial system. E desesperançosas. Eles já tinham perdido toda a esperança no mundo, principalmente na justiça do Sudão. But it was our joy to see them responding to the gospel and being recognized with God through the blood of Jesus. Mas para a gente era uma alegria vê-los se reconciliando com o Senhor através do sangue de Jesus Cristo. And it was not like when you have a preacher who visits a city, have a campaign and leaves. We continued to live with these new brothers in faith. Porque nós não éramos ali como uma pregação que a gente ali fazia numa conferência e depois deixava. A gente já estava vivendo com eles ali, com esses irmãos na fé. We could see their real change in their lives. A gente podia ver as suas reais mudanças na vida deles. At that time, one afternoon I was sitting with the 2 Sudanese pastors and we all agreed that we completely lost to be concerned. We stopped being concerned how long time we will still have to stay in prison. Um dia eu estava conversando com esses 2 irmãos sudaneses e a gente se deu conta que a gente já não estava mais preocupado com quanto tempo a gente ia ficar dentro da prisão. We knew that the Lord was the one who, when He closes, no one can open. When He opens, no one can close. Porque nós sabemos o que o Senhor abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. We knew as long as the Lord would like to keep us in prison, we will have the chance to preach the gospel. Porque nós sabemos que o quanto tempo que Deus nos deixasse na prisão, nós poderíamos compartilhar o evangelho. In Isaiah 55, 8 through 10, we read. Nós lemos Isaías 55 do 8 ao 10. It says that the Lord says, "My ways are not like your human ways. My thoughts are not like your human thoughts." O Senhor fala que os meus caminhos não são os caminhos humanos, os meus pensamentos não são os pensamentos humanos. As the heavens is higher than the earth, so much higher are my thoughts and ways with you than yours. Como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Imagine I plan to go to Sudan for only 4 days. Você imagina que eu planejei para o Sudão por apenas 4 dias. But the Lord has turned these 4 days into 445 days. Mas o Senhor tornou esses 4 dias em 442 dias. I could share the gospel with the ISIS people as well as with the other people and see many people finding their salvation in Jesus. Porque eu fui capaz de compartilhar do evangelho com aqueles 6 do Estado Islâmico e também com outras pessoas que eu pude compartilhar e ver a vida deles mudando através de Jesus. And I would like to encourage your viewers to pray for the persecuted. We serve. Go ahead. Eu gostaria de encorajar a quem está nos assistindo a orar pelos perseguidos. We know that we serve an omnipotent, omnipresent, and omniscient God. Who does not need us, but He wants to hear from us because He's the Lord of fellowship. And he wants to hear from us. Nós sabemos que nós servimos a um Deus que ele é onipresente, onipotente e ele sabe de tudo, mas ele é um Deus de relacionamento, então ele quer ouvir de nós. And Apostle Paul, I can give a good example how we should pray for the prisoners, Christian prisoners. Paul says in Ephesians 6, 18 through 20. Eu posso dar um bom exemplo do que Paulo fala em Efésios 6, 18 through 20. Efésios 6 do 18 ao 20.
Paul was in prison when he was writing to Ephesians. Paulo, ele estava na prisão quando ele escreveu Efésios. In the beginning of the epistle, he's praying for the believers that he brought to Christ. E no começo da carta, ele ora por cristãos que ele trouxe para Cristo. But in the end, he's asking them to pray for him. Mas no final, ele pede que eles orem por ele. But he prays very specifically. Mas ele ora de uma maneira muito específica. Pray for me that the Lord will give me the boldness to preach the gospel in the right way. E ele pede a oração para que o Senhor dê para ele a confiança para que ele possa pregar o evangelho da maneira correta. Because he said that he is in chains, even though he is in chains, he is the ambassador of the gospel in chains. Porque ele fala que mesmo quando ele estava nas cadeias, quando ele estava preso, ele era o embaixador do evangelho na prisão, nas cadeias. Ambassador of the gospel in chains. Wow. Ele era o embaixador do evangelho na cadeia. We too were chained quite frequently on hands or on legs as well. A gente teve algemas, né, muitas vezes nas mãos e também na perna. Anytime I was being transferred to different location, I was always, chained, and they put the hood on my head so that I would not see where I was being transferred. Muitas vezes quando eu era transferido, eles me colocavam algemas e, inclusive, alguma coisa na cabeça para que eu não pudesse saber para onde eu estava indo. Even when we were brought to the courtroom, we were always chained together. Mesmo quando a gente era levado para a corte, nós éramos algemados juntos. But I would like to finish this wonderful testimony with the words from 2 Timothy 2:9. Mas eu quero compartilhar quero terminar esse testemunho falando de 2 Timóteo 2:9. Paul says, even though I'm bound as a criminal. E Paulo diz, mesmo quando eu fui preso como um criminoso, the word of God is not bound. A palavra de Deus não foi presa. That's a wonderful thing. So I could say, that how I could describe my time in prison is that the word of God was not bound. E se eu tivesse que descrever o meu tempo na prisão, eu falaria isso, que a palavra de Deus não foi presa. Wow. Okay. Obrigado. Thank you. Antes da gente terminar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que a perseguição à igreja, aos cristãos, vai aumentar no Ocidente nessa próxima temporada? Yeah, when we look to the John's Gospel 15, John 15, 18 through 21. Sim, quando nós olhamos para João, para o Evangelho de João 15 do 18 ao 21. The Lord Jesus was preparing his followers that they will be persecuted as he himself was persecuted. Jesus estava preparando os seus seguidores para que eles fossem perseguidos assim como ele foi perseguido. He literally said, "The world will hate you because they hated me already, but the world will hate you because you are not of the world." E ele falou, o mundo vai odiar vocês, não porque eles me odeiam e também porque vocês não são desse mundo. If you were of the world would love you. Porque se você fosse do mundo, o mundo te amaria. So anyone who becomes the citizen of the heavenly kingdom will be hated by this world. Então, todo mundo que se tornar um cidadão do reino de Deus, do reino dos céus, ele vai se tornar odiado por esse mundo. And in the end of this verse 21, Jesus said that they hated me because they don't know the one who sent me. E ele fala no final do 21 que eles me odeiam porque eles não sabem quem me enviou. It's a wonderful theological explanation of the reason for persecution. E essa é uma maravilhosa explicação teológica da razão da perseguição. So whenever you hear about persecution, it can be done by the Islamists, by the communists, by the Hindu, Buddhist. You can be sure that those people don't know the God. Não importa de onde vem a perseguição, seja do hinduísmo, do budismo, do comunismo, a gente sabe que a perseguição vem porque eles não sabem, eles não conhecem o Senhor, não conhecem Deus. If you open Luke 21, you will see the practical ways how we will be persecuted. Se você vê Lucas 21, você vai ver de maneira prática como nós seremos perseguidos. The Lord Jesus said, "You will be brought before religious or secular authorities because of my name." E ele fala, você vai ser mandado para autoridades religiosas ou seculares por causa do meu nome. You will be betrayed by your family or friends. Você vai ser traído pela sua família, seus amigos. And he says, "Some of you will be killed." E alguns de vocês serão mortos. And Apostle Paul can say it even in a more general way in 2 Timothy 3:12.
E o apóstolo Paulo fala de uma maneira mais geral em 2 Timóteo 3:12. 3:12. He says that everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ele fala que qualquer um que quiser levar uma vida com Jesus vai ser perseguido. So, if you and the Christians in Brazil want to live a godly life in Christ Jesus, in other words, if they want to live according to Christ's words, according to the scriptures, they should expect persecution. Então, se vocês brasileiros, vocês quiserem seguir uma vida em Deus, através de Jesus, vocês deverão ser perseguidos. In fact, the persecution, according to these scriptures, is a kind of integral part of a Christian life. Então, de acordo com as escrituras, a perseguição ela faz parte da vida integral, né, do cristão em Jesus. We are witnessing now that the persecution is literally increasing even in Europe, America, or in the free world. Nós já temos testemunhado que a perseguição tem aumentado na América, na Europa, no mundo livre. If you want to say what the Bible teaches about, the LGBTQ stuff, you will be persecuted. Se você quiser falar abertamente o que a Bíblia fala a respeito do LGBT, que mais, você vai ser perseguido. At least in Europe, maybe not in America yet, but in Europe you can be charged with the so-called hate speech. Você pode, hoje na Europa já acontece, ainda não na América, mas se você falar alguma coisa disso, você vai ser talvez acusado de discurso de ódio. We know that the Lord Jesus loved the sinners, and that's why we love the sinners, but we should always hate the sin. Da maneira que Jesus amou as pessoas, nós também deveremos amar os pecadores, mas nós devemos odiar o pecado. So yes, my answer is absolute yes, that we should get ready somehow for the persecution. Então a minha resposta é sim. A gente deve estar preparado para de alguma maneira ser perseguido. E como que nós poderíamos estar mais preparados para essa perseguição? Very good question. Thank you. Essa é uma boa pergunta. Obrigado. Thank you. In one sense, I can tell you that if Christians would have this kind of self-confidence and self-feeling like, okay, now I am strong enough for anything, nothing will shake my face, and in one sense there will be pride in it, I can guarantee you that they will fail. Porque se o cristão tiver essa espécie de confiança própria ou esse sentimento de eu estou preparado, pode vir, nada vai abalar minha fé, isso é um tipo de orgulho e eu posso afirmar com clareza que ele vai cair. We have to stay humble and really hand over everything to the Lord. Nós temos que continuar humildes e entregar tudo para o Senhor. But to answer your question, I can say some practical things how we can still prepare for persecution and stay humble and faithful to Mas de the maneira Lord. prática, para responder a sua pergunta, eu posso falar algumas coisas para a gente se preparar para a perseguição e se manter fiéis ao Senhor. The way it seems to be very simple. O caminho parece ser bem simples. We just need to abide in Christ. Nós devemos permanecer no Senhor. If we abide in Christ, like the Lord Jesus said about that He is the true vine tree and we are the branches and the Father is the vine dresser. Porque se nós permanecemos John 15 basically. Se nós permanecemos como Jesus fala em João 15 basicamente, que ele fala que permanecer em mim como eu estou no Pai. In one sense, there is a very simple answer for how to prepare for persecution. It's just to abide in Christ. De alguma maneira tem uma resposta muito simples para isso, que é permanecer em Cristo. It sounds very easy and simple, but let me explain what I mean by that. Isso parece muito simples e fácil, mas deixa eu te explicar o que isso significa. Yeah, if we want to abide in Christ, first of all, we need to abide in His Word. Porque se nós queremos permanecer em Jesus, o primeiro de tudo nós precisamos permanecer na sua palavra. The Lord said that He is pruning our lives so that we could bear better fruit. O Senhor fala que Ele estava nos podando nossa vida para que a gente pudesse dar mais frutos. And then He said, "You are already clean because of the word that I spoke to you." E fala que agora vocês estão limpos por causa da palavra que eu dei que eu falei a vocês. In one sense, also when we read His word, our lives are being confronted with the word, and our lives, if we follow the word, our lives are being pruned or cleansed by Him. Então quando a gente
está lendo a Bíblia, nós estamos sendo limpos e podados, né, pelas palavras dele. So we need to read the Word of God on a regular basis. Study it. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos estudar isso. Just recently there was a survey done in the United States among the church-going believers. Teve uma pesquisa sobre os cristãos nos Estados Unidos. One question was very simple: how often do you read the Bible? Uma pergunta foi muito simples: qual frequência você lê a Bíblia? And they had several options to answer: every day, the whole day, every day, once a week, once a month. E tinham algumas respostas: um dia, todos os dias, uma vez por semana. And 40% of these answers among the Bible-believing, church-going Christians was 40% of them said once a month or never. E 40% das pessoas, no meio de todas essas opções, falou que era uma vez por mês ou nunca lia a Bíblia. So you can 40%. see, 40%. So that's really alarming. Sim, 40%. Isso é muito alarmante. If we read the Bible, and I encourage the readers also to, you don't have to go to prison in order to read the Bible in a very intensive way. You can take vacations and you can just read the Bible. Eu quero encorajar você que está nos assistindo, para que você não precise ir para a prisão para que você leia a Bíblia de uma maneira intensa. Você pode ler nas suas férias. If we want to listen the little tiny voice of the Holy Spirit, we have to really be reading the Bible and studying it and contemplating on it on a regular basis. Se você quer ouvir do Espírito Santo, você precisa realmente ler a Bíblia, estudar a Bíblia de maneira regular. Secondly, we need to abide in the vine tree. In other words, we need to abide in the body of Christ, which is the church. E a segunda coisa é que a gente precisa, assim como a vinha está presa na vinha, a gente precisa estar ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja. There is no solitary Christianity that would actually work. Não existe um cristão solitário que funcione, que trabalhe. You have to be part of the living Christian fellowship. Você tem que ser parte da comunidade cristã. And thirdly, I would say, like being connected the branch with the tree, we have to remain in the intimate relationship or intimate prayer relationship with the Lord Jesus. E a terceira coisa, assim como o ramo tá ligado à videira, a gente precisa estar num relacionamento íntimo com Jesus. If we do these three things, if we abide in the Word of God, se você faz essas três coisas, se você permanece na palavra do Senhor, and allow the Holy Spirit to explain us what we read, permitindo com que o Espírito Santo te explique o que você está lendo. If we abide in the living, vibrant Christian fellowship on a regular basis, e se a gente permanece na comunidade cristã, and if we abide in the intimate prayer relationship with the Lord, e se a gente permanece numa vida íntima de oração com o Senhor, we can say that we abide in Christ. A gente pode dizer que nós permanecemos em Cristo. And that's the best preparation for any difficult situation in our lives. E essa é a melhor tipo de preparação em qualquer dificuldade que a gente tem nas nossas vidas. Including persecution. Inclusive a perseguição. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar esse testemunho com a gente e por permanecer em Cristo e nos inspirar tanto para que a gente possa aí viver uma vida mais intensa em Cristo. Thank you for the invitation. God bless you. God bless you all. Obrigado pelo convite e Deus abençoe a todos vocês. Thank you so much. Obrigado, meu amigo. Juntos. Deus abençoe muito. E você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, eu vou deixar aqui informações sobre o Peter, tá? E vou deixar informações sobre o livro também, Preso com o Estado Islâmico, que tem muitos detalhes da história e eu tenho certeza que vai ser inspirado e abençoado para que a gente possa viver uma vida muito mais intensa em Cristo Jesus. Obrigado por você que estava nos ouvindo, nos assistindo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.